Olá, meu nome é Douglas Miranda e nesse vídeo vamos ver os principais detalhes de configurações que devemos fazer para trabalhar com os softwares OpenFlows desde casa. De maneira simplificada, temos 4 principais passos para efetuar a fim de deixar os usuários aptos a usar os produtos OpenFlows de maneira remota. O primeiro passo é garantir que temos instalados as últimas versões do produto. Atualmente, a versão que já utiliza o sistema de ativação chamado Subscription Entitlement Services, ou SES, nos notebooks corporativos. Para que seja usado este método de licenciamento, é necessário que a sua empresa registre todos os usuários para que eles tenham o devido acesso para fazer o login pelo Connection Client, ferramenta que é instalado juntamente com os softwares OpenFlows para fazer a ativação e acessar serviços como suporte técnico e materiais de aprendizagem. Uma vez feitos os registros, o administrador deve configurar os direitos de acesso de cada usuário, que significa o acesso para ativar. Então, uma vez tendo lá um parque de licenças, o administrador pode definir para cada usuário qual software que ele tem acesso e quais que ele não tem. E uma vez feito o gerenciamento de direitos, o administrador pode configurar alertas de limites para fazer a gestão de uso e monitorar o uso das licenças em tempo real. Então, através do site subscriptionservices.bentley.com, o administrador pode fazer estes 4 passos: baixar o software, gerenciar os usuários, os direitos e fazer a análise do uso em tempo real. Então, aqui a gente tem o menu que aparece ao fazer o login como administrador. Lembrando que esse menu pode ser configurado em diversos idiomas através da configuração do seu perfil. Então aqui vemos já ele em português. Começando a falar sobre a instalação, o administrador deve baixar o software através do site da Bentley. As versões dos softwares OpenFlows que são compatíveis com o Subscription Entitlement Services são os de versões 10.2 em diante. Então lá pela ferramenta de baixar o software, selecione lá o seu software, que no caso, como exemplo, está o WaterGems, e temos ali em versão o número, aqui no caso já na 10.3, e tem na última coluna um filtro, onde você pode já deixar quais são as versões que são compatíveis com o Subscription Entitlement Services. A instalação, como dica, é interessante que seja feita em notebooks corporativos com acesso a VPN para garantir acesso a arquivos que estejam em locais que precisam desse tipo de configuração. Os administradores do seu site podem fazer as instalações e ativação do software, e o serviço de suporte da Bentley pode auxiliar os administradores nessas configurações. O segundo passo é registrar. Então, o administrador pode, pelo botão gerenciamento de usuários, pode fazer o registro dos usuários através do botão de adicionar. Também dá para fazer o registro do domínio da sua empresa, pois alguns usuários já podem ter iniciado os registros no site da Bentley para fazer a participação em algum webinar, em algum evento. Então você pode fazer a configuração do acesso, tocar do usuário. Uma vez tendo o usuário ativado, ele pode fazer o login pelo Connection Client. E este novo procedimento de ativação, o Subscription Entitlement Services, deu lugar, substituiu o uso daquelas chaves de ativação. Então, quando fazemos o registro dos usuários, podemos configurar, tem um botão na parte superior que é o registro do domínio. Aí, clicando no botão Confirm Your Domain Ownership, o administrador pode falar qual que é o domínio da empresa, sua empresa.com.br, por exemplo. Aí esses usuários que já foram
criados, né, para acessar eventos da Bentley, eles serão reconhecidos, você terá a lista, aí você pode fazer a gestão desses usuários e dizer o que cada um vai ter acesso. E você pode, para alguns usuários, também mudar as permissões e funções para que usuários também tenham direito, caso necessário, a fazer download, a fazer a instalação do software, caso necessário, que são os co-administradores, por exemplo. Há outras permissões, há outras funções que são administradas também por aqui. E para mais detalhes disso, há um link na descrição desse vídeo que você pode verificar mais detalhes de como configurar os usuários. Se a sua empresa possui para os softwares OpenFlows para um determinado produto mais de um feature level, que seria a limitação de pipes, por exemplo, se a sua empresa tem um WaterGems, uma licença de 1000 pipes e uma outra licença ilimitada, o processo de ativação vai ter um passo que serve para você escolher para o usuário final qual que é o feature level que ele vai usar. Aí, juntamente com o software, por exemplo, com WaterGems, é instalada uma ferramenta chamada Feature Level Selector. E através dessa ferramenta você escolhe qual que é o feature level que quer usar. Então essa ferramenta tem esta cara, ela vai ter a listagem das licenças que você tem acesso. E em negrito vai aparecer as licenças perpétuas que você tem. E em negrito são as licenças que você tem direito de acesso através de programa de subscrição, que seria, por exemplo, o Open Access. Então, use as que estão em negrito para usar as que você tem a licença perpétua. Você pode também, para ver só as que são as perpétuas, você pode alternativamente, através do menu, ativar a opção Show Perpetual License, aí você só vai ver as licenças perpétuas. Aí você escolhe a Feature Level clicando em Select e o processo de ativação está pronto. O administrador também pode definir alertas, que são gatilhos de aviso, onde você pode configurar uma mensagem para que o usuário veja quando ele atingir um limite, que pode ser o número de licenças que você tem, ou até um limite menor. Então, aqui nesta tela do gerenciamento de direitos, você pode customizar o alerta, pode também dizer qual que é o gatilho, qual que é o número de licenças para este feature level. Então, aqui no caso é a mensagem para uso do WaterGems ilimitado. E aí a mensagem que você pode customizar, então seria a mensagem que o usuário recebe. E na direita você pode também ativar para o administrador receber também esta notificação no momento que acontecer. E para evitar sobreuso, é indicado que o usuário aperte o botão Cancel and Quit. O processo de ativação então deve ser através de uma seleção cuidadosamente da feature level. O uso pode ser offline por até 7 dias, caso a internet caia. E se o acesso à internet já é limitado ou não houver, é indicado que se faça o checkout da licença, onde o administrador pode colocar a licença no computador da pessoa e a pessoa fica independente da internet. O administrador pode monitorar o uso em tempo real, clicando no botão Análise das assinaturas. No botão Real Time Application Usage, o administrador pode ver quem está usando e quantas pessoas estão usando a licença no momento, como nesta janela. E através clicando em cima da feature level, então, por exemplo, aqui seria quem está usando no momento o WaterGems ilimitado. O administrador pode ver quem está usando tanto a licença do servidor online ou também quem fez o checkout. E no botão Daily Usage by User, o administrador pode ver o uso histórico ao longo do tempo da licença. Então aqui no caso seria o uso histórico do WaterGems ilimitado ao longo dos últimos dias, dos últimos 28 dias.
Então, de forma resumida, esses são os 4 principais passos que o administrador deve fazer para garantir que o usuário da sua empresa consiga usar os softwares OpenFlows de maneira remota. Veja para mais detalhes o link na descrição do vídeo que dá para um documento do Community que descreve estes procedimentos de forma mais detalhada. Se o usuário final tiver limitação de conexão com a internet, tiver problemas de acesso, há algumas coisas que são afetadas. Então, o primeiro é a ativação, pois o Connection Client necessita de acesso à internet. E como dito anteriormente, para garantir acesso, além do limite de 7 dias, se precisar de mais dias, tem um checkout de licenças. Há algumas ferramentas que podem ter uso impactado, como o Background Layers, que é uma ferramenta que ajuda a colocar mapa de fundo de tela. Então, se o mapa for arquivo que tiver numa rede e precisa de acesso à internet e falhar, o uso do background pode ser impactado, assim como o uso de mapa online do Bing Maps. Se o seu modelo hidráulico tiver acesso a dados SCADA ou o Model Builder tiver conectado para sincronizar dado de cadastro ou qualquer dado de modelo com algum arquivo externo, também pode ser impactado. Se o seu administrador precisar de suporte técnico, pode contatar a Bentley através do site connect.bentley.com, clicando em nova solicitação de serviço. E também temos na Communities um grupo chamado License and Activation, que possui uma wiki em português, onde há todos os detalhes também de como registrar usuários, configurações de direitos de acesso, como fazer o checkout de licença.